Maranata, os irmãos que estão com a gente, que bom que você está aqui no canal Escatologia Fácil. Shalom, seja bem-vindo, a paz do Senhor, Deus esteja te abençoando, te enriquecendo, te prosperando e que a gente possa aqui caminhar mais uma vez em mais um estudo escatológico. Esse canal é um canal aberto para as revelações concernentes à volta do Senhor Jesus. Hoje, em especial, quero abordar um assunto que eu acho que é interessante. Vocês repararam que em muitas palestras, vocês que têm me acompanhado, em muitas palestras eu tenho dito feito a seguinte afirmação, que 35% do conteúdo bíblico ou canônico diz respeito à escatologia, ou aponta para a escatologia, faz alguma referência à escatologia. Eu comecei a pensar sobre a importância da gente começar a citar esses textos e mostrar para vocês como eles se relacionam com os textos escatológicos, qual é o apontamento escatológico de cada passagem da Bíblia. Nós vamos encontrar muitas passagens da Bíblia que vão apontar para referências escatológicas, ou seja, para a doutrina das últimas coisas. Então vamos começar hoje? Vamos lá? Vamos falar sobre as referências bíblicas com apontamentos escatológicos. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro texto de hoje. Então vamos lá, nosso primeiro texto que eu escolhi hoje, ele começa numa leitura no meio do livro de Apocalipse. E aí você pode dizer assim, poxa, a gente vai começar descobrindo textos que falam sobre a escatologia, mas que fazem apontamento a um momento no meio da história de Apocalipse. Você vai entender logo, porque na realidade não existe uma ordem cronológica dentro de alguns livros bíblicos. Não há acontecimentos cronológicos, nós precisamos fazer um apontamento cronológico. Inclusive existe uma Bíblia em ordem cronológica, que é uma Bíblia muito interessante, onde alguns exegetas, estudiosos, fizeram um apontamento sobre a lógica cronológica dos fatos. Essa Bíblia começa com João capítulo 1, verso 1. Então aí você percebe que o Senhor não organizou a Bíblia de forma cronológica, ou as pessoas que organizaram o cânon não seguiram essa revelação de ordem em forma de ordem cronológica. Então, por isso, nós vamos começar com o Apocalipse. No meio do livro de Apocalipse, em uma passagem muito interessante, citada no livro de Judas, citada em passagens de Ezequiel, em passagens de Isaías e de Gênesis, que vão falar do mesmo contexto, que vão explicar o contexto de Apocalipse, capítulo de número 12. Na história de Apocalipse, capítulo 12, nós vamos encontrar o relato de um conflito no céu, uma batalha ocorrida nos céus. Vale a pena a gente pontuar aqui que na literatura judaica, nos Targums judaicos e também no Talmud, há uma referência de que haja 7 céus. E na palavra do Senhor, a nós revelada no Novo Testamento, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que foi levado, ou conheceu alguém que fora levado até o terceiro céu. O fato é que os céus é uma referência a uma pluralidade da criação. O Senhor certamente criou os céus e céus dos céus, como diz as Escrituras, mas houve uma peleja em algum lugar entre as regiões celestiais e a morada eterna do Senhor. Vamos então começar por este ponto, porque este ponto, cronologicamente, ele aponta para Gênesis, para o primeiro versículo de Gênesis. Então nós vamos buscar em ordem aproximadamente cronológica os textos a partir de Gênesis que vão se encontrar em relatos escatológicos. Então, o texto que eu me refiro do grande conflito travado entre a luz e as trevas, que foi anunciada pelo profeta Isaías, pregada na comunidade de Qumran, uma comunidade que estava ali à margem do Mar Morto, por um grupo chamado Essênios, onde provavelmente foi oriundo aí, surgiu
o profeta João Batista, trazendo a sua mensagem, que é uma mensagem advinda do profeta Jeremias, que o Senhor que vem após ele é mais poderoso e que ele tem na sua mão a pá e separará o trigo da palha e queimará a palha no fogo que não se apaga. Também é referência a Isaías, que diz que aquele que receberia a unção do Senhor, ele teria a unção para curar enfermos, libertar cativos, curar os doentes, mas também para pregar o ano aceitável do Senhor e o juízo do nosso Deus. Jesus veio trazendo uma palavra de paz, mas veio também trazendo uma palavra de julgamento, de juízo sobre toda a humanidade. Vamos ler então comigo? Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura de Apocalipse capítulo 12, porque ela fala desse conflito, então vamos lá. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Em outro momento nós vamos voltar a esse texto para explicar quem são os anjos que se aliaram a Satanás, ao diabo, para fazer peleja contra o Senhor. E aí você vai descobrir coisas lindas, maravilhosas, contidas também nas Escrituras concernente a isso, em todas as Escrituras, um alerta do Senhor, uma advertência do Senhor sobre isso. Mas agora nós vamos achar as referências escatológicas em outras passagens bíblicas que se referem a esse grande conflito. Bem, esse grande conflito, gente, ele está muito associado a uma discussão que a igreja teve com a ciência ao longo de muitos séculos. Durante séculos, a igreja foi irredutível em entender que a terra foi criada e logo o Senhor colocou o homem na terra, e daquele momento em diante nós temos aí da criação da terra quase que simultaneamente a criação do homem. Então nós temos aí 7.000 anos aproximadamente, cronologicamente contando desde Adão. Isso sempre foi como motivo de conflitos entre a ciência e a religião. Mas a ciência e a religião vêm fazendo as pazes à medida que a ciência avança e comprova fatos bíblicos, e à medida que a Bíblia avança e comprova fatos científicos. O primeiro fato científico comprovado pela Bíblia é o fato de que o Senhor criou o tempo no quarto dia. Logo, toda vez que nós encontramos tempo no livro de Gênesis, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até o sétimo dia, para o Senhor esse tempo é contado de maneira diferente. Porque para o Senhor um dia é como 1.000 anos como um dia. O tempo do Senhor é tempo qualitativo, enquanto nosso tempo é quantitativo, e o tempo foi criado no quarto dia. Mas o que aconteceu de fato, que está relacionado ao Apocalipse capítulo 12, está nos versos 1 e 2 de Gênesis. Porque diz assim o verso 1 de Gênesis: No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus, no plural, e a terra. E o verso seguinte vai dizer: a terra estava sem forma e vazia. Bem, esse verbo é traduzido em algumas maneiras, de algumas formas diferentes por tradutores diferentes. O estava sem forma pode ser também lido como encontrou-se sem forma, ou seja, tornou-se sem forma. E isso vai concordar com outra passagem das Escrituras que está no livro de Isaías, que vai nos dizer exatamente assim. Acompanhe comigo Isaías 45, no verso 18, que vai dizer sobre o Senhor criar a terra e ela está sem forma e vazia. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que a fez e a estabeleceu, não criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Você percebeu aí, mais uma vez, duas concordâncias aí com a história. O Senhor criou os céus e a terra. Então, mais uma vez, nós temos que entender os céus como vários céus. E na cultura
Na literatura judaica, repito, 7 céus. Na literatura bíblica do Novo Testamento, neotestamentário, nós vamos encontrar 3 céus. O fato é que há uma referência de 3 ambientes celestiais diferentes. Um, o céu físico que a gente conhece, o outro, o céu, regiões celestiais, e o outro, a morada eterna de Deus. Bem, Isaías disse que o Senhor não criou os céus para ser desabitado, e nem sem forma. Então isso nos leva a uma discussão antiga, que remonta quase à história da teologia, quando se discute o que aconteceu entre o verso 1 e o verso 2 para que a terra se tornasse sem forma e vazia. Então nós já encontramos aí 2 versos escatológicos no livro de Gênesis. Então vamos ler um outro texto escatológico que vai nos explicar como a terra se tornou sem forma e vazia e o Espírito do Senhor teve que pairar sobre a face das águas. Nós vamos a 2 textos escatológicos, de apontamento escatológico, e que vão dizer o que aconteceu com a terra entre o verso 1 e o verso 2. Vamos primeiro a Isaías. No livro de Isaías, nós vamos encontrar uma referência muito interessante, porque nós vamos encontrar o desejo de um querubim ungido de tomar o lugar de Deus. A sua beleza, a sua vaidade, a sua arrogância e a sua estupidez o levaram a juntar-se com um grupo de anjos e se levantar contra o Senhor Deus. Bem, ele foi vencido nessa batalha, ele foi destronado do seu poder e governo que tinha, ele era querubim ungido da guarda e perdeu essa posição e foi lançado sobre a terra. Vamos ver então como isso aconteceu e como isso explica Gênesis capítulo 1 e o grande abismo de tempo que pode haver um abismo de tempo de muitos milhares de anos entre o verso 1 e 2, e também é um apontamento a Apocalipse 12, quando houve uma peleja no céu e o anjo que liderou a rebelião caiu juntamente com os seus e veio à terra. Como diz Apocalipse capítulo 12, ai da terra, porque o diabo desceu até vós. E ele está com grande cólera, com grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ele perdeu a guerra. E essa derrota da guerra trouxe consequências ao lugar onde ele estava. Então vamos ler Isaías 14? Acompanhe comigo a partir do verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Depois a gente vai ter aqui uma colocação sobre textos escatológicos explicando o abismo, que é traduzido como prisão de anjos, e você vai descobrir o que são os abismos, você vai ficar surpreso também com o que são os abismos nas Escrituras. Mas o fato é que o Senhor lançou esse inimigo que desejou no seu coração subir. Então, se ele deseja subir, ele não está onde Deus está. Ele não está na morada eterna, ele está em algum lugar entre este planeta e a morada eterna. Ele está em um lugar conhecido como regiões celestiais. E o Senhor o destronou e tirou dele o seu governo, o seu domínio, também a sua beleza, a sua luz que o acompanhava, e o lançou sobre a terra, destruindo tudo que estava debaixo dos seus pés. Onde nós encontramos isso? Outro profeta que traz essa revelação, o profeta Ezequiel. Vamos lá comigo? Ezequiel 28, 12 até o 18. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei Tiro e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus. É importante uma pausa aqui para você entender que nós estamos usando uma tipologia aqui. O rei Tiro é uma figura, uma metáfora para falar de Satanás. Vamos prosseguir? Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden. O rei Tiro não estava no Éden.
mas nós estamos falando de uma metáfora, de uma figura, de uma tipologia. Nós estamos falando de Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Agora deixa eu fazer aqui um apontamento. Todas as pedras citadas agora são pedras preciosas no nosso planeta. E ele andava sobre essas pedras. Então vamos continuar lendo? O sardônio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates, os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras afogueadas. Abre um outro espaço que a luz de Satanás, quando era ainda Lúcifer, era tão intensa que ela refletia sobre as pedras e pareciam que as pedras preciosas eram acesas como lâmpadas pela luz de Lúcifer refletida nessas pedras. Vamos continuar a leitura? Perfeito eras no teu caminho desde o dia em que foste achado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Te farei perecer, querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Abre mais um parênteses aqui, o Senhor está fazendo ele perecer no meio das pedras. E as pedras estão no nosso planeta. Então continua a leitura. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Esses textos que são de apontamento escatológico, Gênesis 1, verso 1 e 2, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 18 e também nós temos Apocalipse capítulo 12, que estão falando do mesmo assunto, estão tratando exatamente de um assunto extremamente importante, o marco zero da contagem regressiva para a humanidade, o momento em que Satanás vem à Terra destruído, ele vem à Terra vencido. Depois nós vamos ver em outras passagens escatológicas que os anjos foram aprisionados e outros mantiveram-se apenas amarrados. Esses anjos aprisionados ainda permanecem no abismo. E nós vamos explicar no próximo estudo o que é o abismo. E no caso de Satanás, Lúcifer, juntamente com seus seguidores rebeldes, um grupo manteve-se preso e um grupo mantém-se em liberdade. E ele mantém uma rebelião constante contra o Senhor e contra a obra da mão do Senhor, contra a criação do Senhor. Então nós já encontramos aí vários versos da Bíblia que são de cunho escatológico, explicando o que aconteceu entre Gênesis 1, verso 1 e 2. O que aconteceu foi uma grande batalha travada possivelmente em algum lugar entre essa terra e a morada eterna, que destruiu como cinzas debaixo dos pés de Satanás. E nós conhecemos bem a história da formação desse planeta contada pelos cientistas, onde eles fazem o seguinte apontamento. Eles apontam que uma grande explosão trouxe todo esse caos. Não podemos brigar com a ciência, isso pode ser bem provável, porque se for assim, Satanás gerou essa explosão cósmica. E se é assim, Satanás está com ódio do homem até hoje, em razão dessa situação de derrota e de humilhação dela mesma. Então nós precisamos compreender as Escrituras e entender que o Senhor está nos dando uma lição linda e maravilhosa em toda a Escritura. Então nós acabamos de ver o primeiro texto que se encaixa em outros textos. Há um texto em Isaías capítulo 28, verso 9 e 10, que é muito importante, que diz: a quem darei o meu conhecimento, a quem ensinarei os meus princípios. E ele diz: porventura há um desmamado no seio materno? E aí o Senhor responde: não há um desmamado no seio materno, darei o meu conhecimento. Será regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O Senhor diz que formaria uma grande quebra-cabeças na Bíblia para que a humanidade pudesse montar esse quebra-cabeças.
Nós vamos então, pessoal, montar esse quebra-cabeça junto com você a cada aula nossa, a cada encontro nosso aqui. Então fica aí a palavra para você meditar, e nós temos um texto escatológico muito interessante que são encontrados no Velho Testamento em passagens que parecem estar falando de outro assunto. Gênesis, na criação, o dia da criação, o tempo para Deus, o tempo para o homem, e agora Isaías e Jeremias falando de Satanás que desejou o lugar de Deus. Com essa palavra nós encerramos aqui o nosso primeiro encontro para discutir os textos escatológicos contidos na Bíblia, que são 11.000 versos. Hoje nós abatemos alguns deles, mas eles podem voltar em outros questionamentos. Muito obrigado pela sua presença e eu espero você no nosso próximo estudo bíblico, se Deus assim quiser. Fiquem com Deus. Deus abençoe.